justamente isso. Investimento, recurso para investimento é muito bom. Agora, se for na direção certa da vocação do Estado, melhor ainda. É isso que a ideia justamente de tratar, abordando as perspectivas do Estado, justamente porque nós, e aí eu estou falando pela TGI Consultoria, pela CEPLAN Consultoria Econômica e por Sérgio Buarque, que estão dando assessoria técnica a esse projeto, dizer que nós, em conjunto, já há pelo menos 3 décadas, fazemos uma pesquisa sistemática sobre a realidade, as características do desenvolvimento do Estado e sobre as tendências e perspectivas e peculiaridades de Pernambuco. Em 1990, nós fizemos a primeira edição da pesquisa Empresas e Empresários. E logo no início, quando começou a ser feita, já aparecia a ideia original da pesquisa Empresas e Empresários, era saber o que é que fazia as empresas bem-sucedidas serem bem-sucedidas. Quais os aspectos da gestão das empresas bem-sucedidas que mereciam ser identificados e divulgados e destacados justamente para que outras pudessem seguir o mesmo exemplo. Mas logo no início, quando a gente perguntava aos empresários considerados bem-sucedidos de então, o que é que fazia eles bem-sucedidos, ele dizia, não interessa. Em linhas gerais, eles disseram isso, não interessa, porque uma empresa não pode ser bem-sucedida no estado que é mal-sucedido. Então, entrou no objetivo da pesquisa o desenvolvimento de Pernambuco, que não tinha sido pensado inicialmente. Porque naquela época, final do século XX, final dos anos 80, Pernambuco vivia uma era considerada de baixo astral, né? O Estado não tinha jeito, não tinha alternativa, ia ficar para ultrapassado pelo Ceará, pela Bahia e pelos outros estados. A ideia era essa. Então, o que é que começamos na sequência, a fazer? Fizemos, na 9ª edição, a publicação do livro Pernambuco Afortunado, da Nova Lusitânia, Nova Economia, que falava justamente sobre o passado do Estado. Na edição 10ª, de 2007 a 2009, publicamos o livro Pernambuco Competitivo, Saber Olhar para Saber Fazer, ou seja, que identificava os setores considerados competitivos do Estado então. E em 2011 até 2014, na 11ª edição, publicamos o livro Pernambuco Desafiado, que falava justamente sobre o futuro. Mas acontece que a contribuição dessa pesquisa foi importante para o Plano Estadual Pernambuco 2035, que foi elaborado e entregue ao governo do Estado. Foi feita uma ausculta à sociedade, mas aconteceu ele foi abalroado pela crise e pela pandemia. Concluído o projeto, imediatamente veio a crise de 2016, em seguida a pandemia, e desestruturou tudo que tinha sido pensado. Isso aí, ele caducou rapidamente. Então, voltamos para trabalhar, pesquisar, voltamos à pesquisa, embora a pesquisa Empresa e Empresário tenha se encerrado, nós voltamos a pesquisar justamente para tentar entender o que é que tinha acontecido. E o que ficou evidente desse novo mergulho na tentativa de entender a realidade do desenvolvimento estadual foi que, em 1952, foi criada a Comissão de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, por Agamenon Magalhães. E ele, ao fazer isso, iniciou a formulação em meados do século XX, com a criação da CODEP, e a consultoria desse padre, famoso padre Joseph Lebret, que ele foi convidado, era um dos principais expoentes do movimento Economia e Humanismo, que ele próprio tinha criado, e que era um reconhecido especialista em desenvolvimento mundial. E foi chamado, trabalhou para o Estado e conseguiu esboçar um modelo de desenvolvimento que a gente chamou de industrial portuário, cuja cereja do bolo foi justamente o complexo industrial portuário de Suape. O Porto de Suape já completa meio século, né? E foi resultado desse modelo que se esboçou em meados do século passado e que veio sendo
digamos assim, executado. A ideia, e quando a gente faz a retrospectiva do processo de desenvolvimento que nós temos, é que esse modelo, ele, apesar de desenhado e de ter produzido o complexo industrial portuário, foi justamente nos governos desse século, de Jarbas Vasconcelos, que trouxe a refinaria, e de Eduardo Campos, que trouxe a montadora, que de uma certa maneira ele finalizou o desenho. No entanto, esse desenho, esboçado pelo padre Lebré em 1952, inclusive numa atividade pioneira da Sudene, a Sudene é de 59, e essa atividade da CODEP e do padre Lebré começou em 52, o padre Lebré esteve aqui em 54, e isso funcionou como uma referência para a própria Sudene. Mas acontece que tem um traçado fundamental que não foi executado. Aliás, foi esboçado, foi colocado em prática, iniciada a execução e parou. Foi retirado. O que está faltando desse traçado aí é a Transnordestina. Sem a Transnordestina, Pernambuco perde o seu eixo logístico essencial. E nós não podemos, inclusive em relação às sugestões que a gente já começou a elaborar, uma delas é criar, o próximo governo criar a Secretaria da Transnordestina, no mínimo. Uma instituição voltada para viver em Brasília diariamente, porque é isso que os cearenses fazem. Os cearenses fazem e por isso conseguiram. Apagaram o traçado do mapa de Pernambuco e levaram para lá direto. E se deixar, vai levar tudo. Tudo. Porque se nós não nos mobilizarmos para isso, para fazer o último traçado fundamental daquilo que o padre Lebré esboçou na década de 50 do século passado, nós teremos perdido um eixo fundamental da logística pernambucana, que é a Transnordestina. Felizmente, ela não está parada, esteve desaparecida. Ela entrou no mapa, começou a ser esboçada, mas tem vários problemas que precisam ser enfrentados, observados, para que ela não seja terminada com um erro em cima de outro erro. A gente tem especialistas nisso, está aqui Fernando Jordão e Maurício Pina, que são dois grandes especialistas no assunto, e sabem que ela precisa ser redesenhada. Ela não pode ser executada da maneira que tinha sido inicialmente pensada. Bom, mas isso é um dos temas. Então, a nossa hipótese de partida em relação a esse processo que estamos seguindo é que o modelo de desenvolvimento de Pernambuco, gestado em meados da década de 50, sob a coordenação da Comissão de Desenvolvimento de Pernambuco, que foi precursora da Sudene e do estímulo do padre Lebré, simplesmente esgotou-se. Não esgotou-se porque ele era ruim, não. Ele esgotou-se justamente porque ele era bem elaborado, bem esboçado e foi implantado em boa medida. Ele esgotou-se por causa disso. E as condicionantes daquela época são completamente diferentes das condicionantes agora. Então, nós temos um modelo de desenvolvimento bem sucedido, majoritariamente implantado, mas esgotado. Então, se ele está esgotado, nós precisamos redesenhá-lo. E qual é, então, a continuação dessa hipótese de partida? Que, nesse momento, nós estamos sob a demanda de avançar no amplo debate da sociedade que permita ajudar a formular um outro modelo de desenvolvimento, este sintonizado com os novos e exigentes desafios da atualidade. Então, nós estamos falando, a hipótese com a qual nós estamos trabalhando é que nós estamos falando do redesenho do modelo de desenvolvimento industrial portuário de Pernambuco. O que é que deve ser colocado no lugar? A gente não sabe direito, tanto é que a gente está reunido hoje aqui para ouvir a opinião de vocês. Não sabe direito, tem algumas hipóteses. Uma delas, de partida, é o seguinte, que se nós conseguirmos mobilizar a capacidade da sociedade, a demanda que a sociedade expressa, que nós estamos expressando de alguma maneira aqui, em outros setores da sociedade, conseguimos articular com a capacidade de realização do governo. Ter capacidade de fazer o governo, eles são eleitos para fazer. A sociedade demanda, o governo para fazer, mas isso só é possível ser feito de forma adequada se houver articulação com o conhecimento. E o conhecimento, a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação, ela parte da universidade, parte da academia. Sem isso, se a gente não consegue fazer essa articulação, muito provavelmente vai dar errado. Se a sociedade sozinha quiser fazer, vai fazer besteira. Se o governo, sem ouvir ninguém, vai também fazer besteira. E a academia vai fazer besteira se não se articular com os outros dois. Porque essas fontes de capacidades e de conhecimentos, elas existem, estão aí.
O grande desafio é articular. Articular para quê, no caso de um Estado? Para que se tenha um modelo de desenvolvimento redesenhado. Redesenhado de acordo com as necessidades e as demandas e os desafios atuais. O processo possível que nós pensamos foi, ora, o modelo antigo está aqui, industrial portuário em vias de esgotamento. Nós temos uma hipótese de partida, que é urgente redesenhar o modelo de desenvolvimento. Nós temos uma pesquisa, que é essa que a gente fez. 16 palestras aqui. Debates, artigos na revista, debates. Vários de vocês aqui presentes tiveram a oportunidade de perguntar, sugerir, debater, etc., com os palestrantes. Então, nós estamos fazendo, e esse é um momento importante disso que estamos fazendo, um estudo e discussão dos temas relevantes. Para quê? Para esboçar um novo modelo e para que esse modelo reesboçado seja orientador do desenvolvimento futuro, como disse Hugo muito bem. Você pode fazer planos, programas e projetos. Se não tiver direção, você faz de qualquer jeito, mas eles serão muito mais, eles performarão muito melhor se planos, programas e projetos estiverem alinhados com o novo esboço do modelo de desenvolvimento, se ele estiver orientado na direção de que deve seguir. Claro, os recursos serão melhor aproveitados, os recursos serão melhor investidos nas vocações, os recursos serão melhor investidos nas prioridades, para que o Estado se desenvolva, para que a região se desenvolva, para que o país se desenvolva. Então, essa é a lógica do processo possível. E que novos e exigentes desafios são esses? Nós formulamos alguns que impactam o novo modelo de desenvolvimento. As mudanças climáticas e o aquecimento global. A gente está vendo aí. Cada ano que passa, os eventos extremos tornam-se mais extremos e mais próximos um do outro. Ou seja, isso é uma evidência de que a situação vem mudando e vem mudando de forma intensa. Com isso, nós temos, como eu disse, mais eventos extremos. Nós temos também a disrupção digital, avassaladora. Essa coisa da inteligência artificial, as pessoas não se dão conta da gravidade e da importância, do impacto que é isso. Talvez a gente vá se dar conta tarde demais. Outro dia eu estava trabalhando no processo de planejamento de uma empresa, como consultor, e eu estava fazendo lá, eu tinha uma moça lá olhando o celular, ela não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Aí vai lá para lá e para cá, volta ela olhando no celular. Daqui a pouco ela tirou a vista do celular e disse alguma coisa. Eu disse, aí me deu o estalo, você tá constando, o que eu estava colocando lá, você está constando a inteligência artificial? É? Ela disse, estou. Aí eu dei um bote e tomei o celular dela. Ela ficou olhando para mim assim, esse cara é louco, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, você consulta a inteligência artificial depois que você usar a inteligência natural. Senão, você está terceirizando o seu pensamento. Você terceirizar o pensamento é um absurdo, porque você não usa a inteligência natural. Esse é um pequeno exemplo do que pode acontecer, do que já está acontecendo. Vocês, não sei se vocês observaram, mas as Big Tech estão demitindo uma quantidade enorme de gente. É por que isso está acontecendo? Naturalmente estão usando a inteligência artificial e descartando um bocado de gente. Como é que vai ser o impacto disso? Como é que isso vai impactar sobre a realidade de um Estado como o nosso, carente, um dos estados mais desiguais do país e carente de empregos e de renda? Bom, isso provoca, evidentemente, menos empregos. A crise fiscal e estrutural do Estado brasileiro não vai ter dinheiro para fazer tudo o que precisa. Não vai. Por definição mesmo, os recursos são limitados. Qualquer definição, os recursos são limitados. Mas, no caso da crise estrutural brasileira, ainda é muito mais. E tem repercussão sobre os estados. Então, isso vai acontecer, significa que teremos menos dinheiro. E o estressamento político-social sem precedentes. Hoje não existe mais opinião, não existe mais debate, porque a sua opinião deve ser contraposta pela opinião daquele que discorda politicamente de você. Ou seja, não tem debate. A gente não pode cair nessa armadilha, mas ela existe, ela está presente, e aí vai impactar também menos tolerância. Então, vamos ter mais eventos extremos, menos dinheiro, menos emprego e menos tolerância. Se a gente pega isso aí e coloca diante de dois aspectos bastante influenciadores, de bastante peso, o primeiro deles é o fim do bônus demográfico. Nós corremos o risco de, como país, envelhecer sem ter enriquecido. Então, isso vai dar um problema de grandes proporções.
os sistemas de segurança, os sistemas de previdência privada tenderão a se estressarem tremendamente. Várias reformas do sistema previdenciário vão ter que ser feitas para poder diminuir direitos. Esse drama os países europeus já estão vivendo. Nós vamos viver num país de renda média, que ficou aprisionado na armadilha da renda média. Por outro lado, nós temos também a degradação da segurança pública e o avanço do crime organizado, de forma feroz. Pernambuco não é tão impactado ainda, mas vários estados aqui perto de nós são, e muito. A gente sabe disso, a gente vê pela notícia. Então, como é que trouxemos aqui o ministro Raul Jungmann, e talvez tenha sido a última palestra dele, fez uma palestra brilhante, indicando o que é que ele entendia que era indispensável de tratar nessa questão da segurança, e nós precisamos observar isso. Mas, bom, estamos falando de coisas ruins, mas a gente também adota na pesquisa esse entendimento, que é do poeta alemão Hölderlin: onde está o perigo, cresce também o que salva. E nós temos vários problemas aqui, mas temos também aspectos positivos e que podem mobilizar a mudança. Dentre eles, aí foi uma das primeiras palestras que nós fizemos, foi com Geraldo Eugênio, que hoje ele é professor do campus Serra Talhada, é verdade. Então ele disse isso aí: o grande diamante dessa história do semiárido são os genes que conferem às plantas resistência às mudanças climáticas e à falta d'água. Na agricultura mundial, quem cultiva trigo, cevada, soja, está necessitando disso. Então ele diz, por exemplo, que o semiárido deve ser, ele chama de diamante, a grande oportunidade que nós devemos estudar com toda atenção, deve ser dada toda atenção, criar uma instituição para isso no semiárido, Pernambuco, porque tem tecnologia possível e saber, conhecimento, para vender para o mundo todo, no momento que temos menos água e mais a temperatura mais elevada. Por exemplo. E nós fizemos aqui várias. Sérgio Buarque falou sobre a necessidade da busca do novo modelo. Pedro Jatobá falou sobre as energias renováveis e o futuro energético de Pernambuco. Cristóvão Buarque falou aqui sobre a federalização do ensino e o papel do Estado nisso. Armando Monteiro falou sobre os caminhos de desenvolvimento da indústria, principalmente da nova indústria Brasil, NIB. Danilo Cabral, então superintendente da SUDENE, falou sobre a necessidade de união, essa coisa de como combater o sectarismo. A economia regenerativa, Ana Luísa e Sérgio Xavier. O Sérgio Cavalcante falou sobre o gap da inovação. Tudo isso transformado em reportagem da revista Algo Mais. Raul Henry falou sobre como transformar a educação em educação de excelência. Ele fez uma palestra magna sobre isso aqui. Paulo Câmara falou sobre os desafios do investimento. Tadeu Alencar falou sobre a importância do empreendedorismo. Marcelo Carneiro Leão, que está aqui presente, falou sobre a importância de transpor do paper para o PIB, da importância da pesquisa chegar ao incentivo da economia e desenvolvimento social. Décio Padilha falou sobre a grande oportunidade da reforma tributária. O Raul Jungmann falou sobre a segurança, a importância e a reconstrução da segurança pública. Gilberto Freire e René Michael falou sobre a importância da exportação e da economia e do comércio exterior. Tânia Bacelar fez uma espécie de síntese do que tinha sido visto até, e Paulo Guimarães também, do que tinha sido visto até então, fez um primeiro esboço. Tânia e Paulo, assim como Jorge Jatobá, são consultores do projeto. João Campos falou sobre a importância do novo modelo para a região metropolitana. E Raquel Lira falou sobre a sua visão de desenvolvimento, uma união política em prol do desenvolvimento do Estado. Então, esses foram os palestrantes que vieram aqui, foram objeto de reportagem da revista Algo Mais. Como eu disse, constarão da terceira parte do livro. Essas reportagens estão lá com subsídio para quem for tratar do assunto. E o livro será composto também por mais duas partes. Uma primeira parte será um diagnóstico
geral sobre o processo, essa coisa do esgotamento do modelo. A parte 2 falará de sugestões para o processo de discussão do modelo e de implantação do planejamento estratégico sistemático e indicação de conteúdos para serem tratados, de prioridades estratégicas para o Estado. No que diz respeito ao processo de criação do Sistema Pernambucano de Planejamento Estratégico, que é a maneira de reformular ou redesenhar um modelo, isso foi resultado de uma primeira discussão que fizemos, mais aprofundada, dos consultores do projeto, nós da TGI, CEPLAN e SES Buarque. Então, chegamos a essa sugestão aqui. Primeiro, criar um grupo de estudos do projeto Sistema de Planejamento Pernambucano de Planejamento Estratégico, SPPE, que seja capaz de produzir um projeto de lei e que remeta isso e apresente isso numa primeira reunião do Conselho, porque a ideia é criar um Conselho Pernambucano de Planejamento Estratégico. Isso foi resultado da nossa discussão. E, a partir daqui, abrir 2 caminhos. Fazer o edital de chamada de técnicos e um projeto da Secretaria Executiva de Planejamento Estratégico, que eu vou mostrar no organograma daqui a pouco. Então, aqui em cima, seguiria com a capacitação em planejamento estratégico para esse pessoal selecionado, observar aqui embaixo o que está acontecendo, porque o Ceará, a Bahia e outros estados, como, por exemplo, o Paraná, tiveram um processo de continuidade do planejamento estratégico, que nós interrompemos aqui. O que foi que eles fizeram lá? Então, a ideia é ir ver lá, é o Instituto de Planejamento do Ceará, né, Tânia? E IDEC. Na Bahia tem um também, né? Secretaria, né? Eu sei, todos os 2 mantiveram. Nós aqui destruímos o CONDEP. Simplesmente fizemos desidratar o CONDEP e a FIDEM. Juntou os 2 e desidratou os 2. Ou seja, não temos sistema de planejamento. Então, a ideia é justamente trabalhar para recompor isso, aí das regiões, criar um projeto de lei para essa Secretaria Executiva, fazer uma segunda reunião do Conselho, que seria feita a primeira aqui com o projeto de lei, a segunda aqui com esse conjunto produzido, retornar às regiões e fazer uma terceira reunião do Conselho, de modo a que, ao final do primeiro ano, a gente está aqui, um processo de comunicação ampla com a sociedade pernambucana, e ao final do primeiro ano, 3 meses isso aqui, 6 meses isso aqui, 3 meses isso aqui, a gente tenha a primeira versão do projeto Pernambuco 2050. Com um ano a gente consiga, no primeiro ano da próxima administração, a gente tem um plano para Pernambuco em 2050, considerando tudo isso que foi feito aí. Essa foi a ideia de esboço que nós fizemos. Tudo isso vai ser sistematizado, vai fazer parte desse capítulo 2, redesenhado, vai ser enviado para vocês, e a gente hoje vai completar aqui, fazer um trabalho de completar as sugestões para que a gente possa incorporar aí e concluir esse capítulo 2, vai mandar para vocês, receber de volta as sugestões, de modo a que a gente crie um processo de consulta e de sugestões para que a gente vá aperfeiçoando e incrementando isso que foi pensado. Então, a ideia do processo é esse aí. A ideia é que o próximo governo, sugestão, né? O próximo governo já, no primeiro dia, inicie esse processo aqui, de modo a que, com 3 meses, já tenha uma primeira reunião do Conselho Pernambucano de Planejamento Estratégico com um projeto de lei do sistema. A ideia do organograma é esse aqui: o Conselho Pernambucano de Planejamento Estratégico, CPPE, a Secretaria Executiva, que aqui a gente não discutiu se deve ser o CONDEP reorganizado, reestruturado, isso deve ser objeto da discussão, para não dá para falar isso ainda, porque tem ideia, tem gente que acha que deve ressuscitar o CONDEP e outros que tem que criar outro, mas isso é um debate que deve ser feito para frente, de modo a que a gente tem em cada região, Sertão, Agreste, Mata, região metropolitana, conselhos de cada região dessa, para que esses conselhos possam alimentar o Conselho Geral. Isso é por quê? Porque sem o envolvimento da sociedade, a gente aprendeu amargamente no Pernambuco 2035
sem envolvimento direto da sociedade, nada feito, porque uma crise acaba com o plano. Então, esse é o problema. Como é que a gente envolve e mantém a discussão permanente da sociedade em relação ao futuro do Estado? Nós entendemos que é isso que faz mudar. E, de certa maneira, o Ceará e a Bahia conseguiram, nós não conseguimos. Bom, quais são os vetores, então, que já adiantamos, vetores do novo modelo de desenvolvimento de Pernambuco? Claro, na base está ciência, tecnologia e inovação. Sem ciência, tecnologia e inovação, não se tem conhecimento para desenvolvimento nenhum. A educação de alta qualidade e formação profissional também é fundamental. A educação em todos os níveis. Pernambuco tem níveis de excelência no ensino médio, mas tem que ser em todos os níveis. Básico, médio e superior. Infraestrutura e logística inteligente. Aqui, por exemplo, a gente tem que ter a Transnordestina, o traçado feito e rapidamente construído, e segundo critérios técnicos novos, não aqueles do desenho original que se favorecia só o Ceará. Isso é o núcleo desses vetores estratégicos, com gestão pública eficaz. Não é possível ter um desenvolvimento adequado sem gestão pública eficaz. E empreendedorismo dinâmico associado, como o Hugo disse, associado às tendências, às vocações, aqueles setores que o Estado entende que deve incentivar. Isso considerando a sustentabilidade ambiental e climática e de modo a que se tenha qualidade de vida. O objetivo final seria a qualidade de vida com emprego, renda e serviços públicos de qualidade. Digamos, esse é o esquema, digamos, inicial que conseguimos formular justamente para orientar a discussão em seguida e, digamos, ajudar a dar forma a isso que vamos apresentar como sugestões. Tudo isso vai ser objeto dessa publicação, Pernambuco, Contribuições para o Redesenho do Modelo de Desenvolvimento Estadual. É um livro. Eu digo que o livro é importante porque se você soltar um livro, uma coisa é você fazer um site. Se você soltar um livro a 1 palmo de altura de um birô, ele faz um barulho danado. Então, o livro existe. O livro ali, você pode consultar. O site desapareceu, saiu do ar, não sei o quê, a internet não está funcionando. A importância do livro, nossa experiência, a importância do livro é vital. Por isso que a gente faz questão de publicar. Por isso que conseguimos o apoio do Banco do Nordeste para isso. Então, o lançamento de um livro, em julho de 2026, com um compilado das reportagens da revista Algo Mais, sobre as palestras do projeto, artigos sobre os temas mais relevantes para o futuro de Pernambuco e uma proposta de redesenho do modelo, o modelo 2 vezes, de desenvolvimento, é porque é um modelo redobrado, de desenvolvimento do Estado sintonizado com os grandes desafios do século XXI. É essa a ideia.